Quem fala conosco agora diretamente de Barcelona é a doutora Flávia Amaral, oncologista clínica da Oncoclínicas de Belo Horizonte. A doutora Flávia está acompanhando a ESMO, principalmente as apresentações em câncer de pulmão. E eu trago aqui algumas questões, doutora, iniciando pelo estudo que incluiu o durvalumab na adjuvância e que me parece que os resultados não foram muito animadores. Então, bom dia aí para você, Dani, e aqui para mim já boa tarde. Eu venho acompanhando, como você disse, os trabalhos de neoplasias torácicas. Ontem a gente teve uma sessão oral, hoje de manhã uma sessão oral e uma sessão mini oral, aqui na ESMO 2024. E como você pontuou, foi apresentado esse estudo que avaliou o durvalumab como uma terapia adjuvante para aqueles pacientes, então, com diagnóstico de câncer de pulmão de células não pequenas que foram submetidos, à cirurgia. A gente já tinha dados de pembrolizumab, de atezolizumab nesse cenário, que eram positivos, mas sempre um ganho questionável, talvez com maior benefício numa população selecionada dos PDL1 autoexpressores, principalmente pro atezo. E esse estudo do Durva, ele foi negativo para aquilo que ele se propôs, mostrando o questionamento desse tipo de terapia nesse cenário inicial. E dá mais força ao que vem mudando na oncologia torácica, que é o papel da neoadjuvância com a quimioimunoterapia, quer dizer, o tratamento pré-cirurgia e não pós-cirúrgico. Doutora, e os estudos de fase 2 que avaliaram a associação de imunoterápicos? Quais foram os principais dados? Isso, então, hoje pela manhã a gente fica numa grande expectativa daquilo que está por vir. Está muito bem consolidado no tratamento da primeira linha do câncer de pulmão de células não pequenas, metastático, o uso da associação de imunoterapia, um anti-PD1 ou um anti-PDL1 à quimioterapia. Esses estudos, então, eles vêm a acrescentar uma nova estratégia. O primeiro estudo, ele tentou acrescentar um anti-TIGIT a um anti-PDL1, um anti-PD1, que foi o dostarlimab, para pacientes que eram autoexpressores de PDL1, mais do que 50%. E o que a gente vê, mesmo sendo um estudo fase 2, é que as sobrevidas livres de progressão, elas são muito similares, então não traz grandes expectativas, apesar dos autores colocarem que isso vai seguir ainda para estudos de fase 3. De forma semelhante, a gente teve a adição de inibidores do LAG-3, que é o relatlimab, a nivolumab mais quimioterapia comparado a nivo e químio. Também não me trouxe grandes expectativas, não tem uma melhora expressiva da sobrevida livre de progressão, das taxas de resposta, talvez só no subgrupo de pacientes que seja PDL1 positivo e principalmente nos não escamosos. De forma semelhante, esse estudo também seguirá para uma fase 3, quando a gente vai conseguir ter uma maior certeza desses dados, se há ou não o benefício da associação. Doutora, ainda nesse cenário dos imunoterápicos, quais são os dados apresentados no Congresso em relação à dosagem? Será que os pacientes estão sendo super tratados com esse tipo de droga? Ótimo, Dani. Apesar de ter sido um estudo apresentado na sessão mini oral, que a gente coloca como talvez um pouco menos importante, para mim ele ganha grande destaque. Existe sempre o questionamento se a gente não oferece mais imunoterapia do que é necessário. Se a dose, por exemplo, no caso que foi avaliado do pembrolizumab, de 200 mg a cada 3 semanas, a gente não estaria oferecendo mais do que a gente precisa, e com doses menores a gente teria uma mesma eficácia, ao mesmo tempo que a gente gastaria menos e promoveria um acesso maior a esses tipos de medicação que são de muito alto custo. Esse estudo, se eu não me engano, ele incluiu cerca de 750 pacientes, avaliando tanto um aumento do intervalo da dose, então mantendo 200 mg, mas a cada 6 semanas, ou uma redução da dose, 100 mg a cada 3 semanas, comparando isso com as doses tradicionais, as doses que a gente vem usando do dia a dia. E o que ele mostrou é que a gente não perde nada em eficácia, mesmo com essa redução. Acho que abre uma luz importante para discussões, já existem dados retrospectivos, a própria forma com que os estudos do pembrolizumab evoluíram ao longo do tempo nos dava essa dúvida, e agora isso põe de novo em discussão, e eu espero que a gente
possa pontuar isso com pacientes, com operadoras e, quem sabe, conseguir um acesso maior para todo mundo a essas medicações. Doutor, e para finalizar, o que teremos por vir? E eu acho que eu posso perguntar mais especificamente sobre os inibidores de ALK de quarta geração. Será que vai virar uma realidade? Isso. Então, a gente teve um estudo fase 1/2, quer dizer, um estudo ainda inicial, que chamou ALCOVE, que é um novo inibidor do ALK, principalmente para aqueles pacientes que já progrediram ao lorlatinib. Então, só fazendo um retrospectivo, na ASCO desse ano, a gente teve apresentado os dados do CROWN de um follow-up prolongado. Então, o lorlatinib, que é a droga desse estudo, comparado à crizotinib, num acompanhamento com mais de 60 meses, ainda não atingiu a sobrevida livre de progressão. E agora a gente já está vendo, mesmo com um desfecho tão bom, possibilidade de uso de novas terapias após a progressão ao lorlatinib. Quer dizer, quanto tempo esses pacientes com alteração de ALK vão viver? Vai ser uma doença crônica. E esse estudo mostrou que essa nova droga, ela tem atividade e, ainda mais importante, ela também tem atividade do sistema nervoso central, que é um foco muito precioso e que acontece muito as metástases, né, do câncer de pulmão para o sistema nervoso central. Muito bom, doutora. Obrigada, um excelente evento e nós seguiremos aqui com a cobertura da Oncoclínicas do ESMO 2024.